Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso programa Nutri em Cena. Hoje recebemos o convidado que é referência quando o assunto é saúde, performance e transformação real. Médico dedicado, apaixonado por resultados e especialista em hormonologia, emagrecimento e alta performance. O Dr. Luciano traz uma visão moderna e personalizada sobre alinhar corpo e mente e, junto disso, estratégia para atingir o máximo potencial, com uma trajetória marcada por resultados expressivos e por um compromisso genuíno com o bem-estar de seus pacientes. Ele quem comanda o Team Gameiro, ajudando as pessoas a conquistarem mais energia, confiança e qualidade de vida. Se identificou? Então fica com a gente e roda a vinheta! E antes da gente entrar em nosso primeiro tema, gostaríamos que você contasse um pouco mais sobre a sua história. O que fez você se tornar especialista em hormonologia, em alta performance? Conte-me mais sobre você. Excelente, excelente. Então, muito obrigado pelo convite, estar aqui, né? Então, mais uma vez, agradecendo a todos aí pela audiência, né? E eu, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu fiz medicina na Bolívia, me formei lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Revalidei meu diploma aqui na Federal do Paraná, na UFPR, pelo processo de revalida. E logo após eu fiz uma pós-graduação em urgência e emergência no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, né? Atualmente eu estou cursando uma pós-graduação em hormonologia, Dr. Luiz Paulo, que é a nossa referência em hormonologia hoje aqui no Brasil. E até garanto aí que essa é a primeira pós-graduação na área no mundo, né? Então a gente faz a pós-graduação. Agora já estou indo para o último módulo, agora em novembro nós temos a prova, a conclusão, e já vou pegar aí o meu certificado como membro da Associação Brasileira de Hormonologia. Incrível, então. E já aproveitando, né, entrando na nossa primeira temática, as famosas canetinhas de emagrecimento, Dr. Luciano, me informe, o porquê que você acha que elas viraram uma febre no nosso país? Então as canetinhas de emagrecimento, né, famoso Ozempic, agora Sim. Nós estamos já na era do Mounjaro, e em breve vai ser lançada a terceira, que vai ser a Retratutida, que ainda não temos nem o nome comercial, né, mas já sabemos como que vai ser a ação da fórmula. Então hoje a gente vê que o emagrecimento ele é muito, digamos assim, medicamentoso, não só apenas na questão das canetinhas, mas nós usamos também outros medicamentos que podem auxiliar na questão do apetite, né? O mecanismo de ação delas é bem claro, né? Ela vai inibir o apetite. Sim. Então, fazendo uso da canetinha, você consegue, de certa forma, ter um controle melhor na sua saciedade e diminui de forma bem expressiva o apetite. Cada uma vai agir de uma ação diferente, né? O Ozempic vai ser um análogo de GLP-1, que nós falamos, que vai inibir o apetite, vai fazer com que você coma menos e se sinta satisfeito com a menor quantidade. Já o Mounjaro, né, vai agir no hormônio GLP-1 e também vai agir no GIP, né, conhecido com ação estomacal. Então vai fazer com que você se sinta satisfeito por mais tempo, tenha menos apetite e ela também tem a ação aí de diminuir a gordura visceral. Então, além de você emagrecer por estar comendo menos, ela também vai agir de forma ideal, direto no combate à gordura visceral. Sim. E você como profissional, então, você acredita o uso dessas canetinhas no emagrecimento? Você utiliza com os seus pacientes? Como que é esse uso? E, mais inteiramente, o que você acha que é o alto impacto de fazer com que elas realmente funcionem? Qual que é o principal caminho que a pessoa que quer utilizar esse tipo de medicação tem que seguir para conseguir ter um resultado durante o processo? Isso mesmo. Bem lembrado, né? Falo para todo paciente meu. Não é só o fato de você usar a medicação que vai garantir o teu emagrecimento. Nós temos que avaliar o paciente como um todo. Como que está a rotina de sono? Como é que está o descanso desse paciente? A atividade física está sendo feita? Sim. São outros fatores que potencializam o emagrecimento. É claro que
é de muita valia e ajuda bastante o uso das canetinhas, porque vai diminuir o teu apetite, vai fazer com que você consiga reduzir a quantidade de alimento ingerido. Mas é muito importante ter acompanhamento nutricional, ter um nutricionista junto aí no emagrecimento para selecionar melhor esses alimentos, Sim. né? Porque às vezes o paciente, mesmo que tenha esse apetite, vai lá e faz uma alimentação incorreta. Existe hoje, né, uma gama de alimentos anti-inflamatórios que vai auxiliar também bastante no processo. E é como eu falo, né, é um conjunto de fatores. Sim. É o treino, é a mudança de vida, porque o paciente, quando ele vem no meu consultório obeso, já buscando emagrecimento, né, a gente vai avaliar ele como um todo. A gente vê que ele não está treinando, que ele não está dormindo bem, está estressado no ambiente de trabalho. Então a gente tem que fazer um conjunto, né, multidisciplinar para poder cuidar desse paciente. Sim. Hoje em dia. E a organização da rotina também é importante até mesmo para o pós, né? Porque se a pessoa não conseguir se adequar a uma rotina saudável, tanto de atividade física quanto na alimentação, pós o uso dessa medicação pode acabar tendo um retroativo de resultados também, né? Exatamente. Esse aí é o famoso efeito rebote, né? Então, independente da quantidade de peso que ele perde ali, se ele não manter os cuidados, não manter todo o acompanhamento, ele acaba ganhando novamente esse peso, né? A gente sabe, né, nós temos hoje dito aos pacientes, né, e já está comprovado cientificamente, que se você passar pelo processo de emagrecimento, você fazer atividade física, né, buscando aí um ganho de massa muscular, e fazer a manutenção dessa massa muscular durante 2 anos e meio após o seu emagrecimento, você não volta a engordar. Mas Sim. Então é muito importante, né, o pós-emagrecimento, o acompanhamento desse paciente. Resumidamente, não é só a medicação e também é a mudança de hábitos e a rotina da pessoa, ela vai interferir muito no resultado final e também pós o uso da medicação, resumidamente, né? Tá, e como o trabalho conjunto, né, entre o médico e o nutricionista, ele pode transformar esse tratamento, evitando o efeito rebote, como você acabou de falar pra gente, e garantindo um emagrecimento real e sustentável desse paciente. Sim, exatamente. Então é muito bom a gente unir essas duas profissões, né? Eu no meu consultório mesmo lá eu conto com uma nutricionista, né? Ela é nutricionista esportiva, até vou mandar um abraço para ela, Luara Castro, tá? Então todo paciente que eu avalio nesse intuito de emagrecimento, eu também peço para esse paciente agendar uma avaliação com a Luara, ela vai fazer uma bioimpedância desse paciente, nós vamos fazer todas as medidas de dobras desse paciente, nós vamos fazer tudo esse conjunto, né? Eu vou levar para ele toda a parte que tem que ser feita de reposição, se há necessidade de uma reposição hormonal, necessidade de uma reposição de vitaminas, que ele vai ficar com uma alimentação mais restritiva Sim. também durante todo esse processo, e ela vai cuidar desse paciente toda a parte nutricional, orientando qual que vai ser a melhor dieta, né, uma dieta normalmente hipocalórica, né, e já orientando o paciente até mesmo alguns macetes, né, da medicação, de alguns efeitos colaterais, quais alimentos são melhores utilizados, então tem todo esse tratamento em conjunto que eu falo, né? É, o não consumo de alimentos gordurosos, até mesmo para não sobrecarregar o organismo, né, do usuário durante aquele percurso do uso da medicação. Isso é muito importante. Então, por isso que a nutrição, ela realmente ajuda bastante nesse processo. O uso das canetinhas consciente realmente vai trazer um resultado muito positivo para o paciente, mas eles têm que estar ciente que logo após o uso, o peso ele pode voltar. Então, a rotina da pessoa durante o processo, ela tem que continuar mesmo após o uso da canetinha emagrecedora, concorda? Concordo plenamente e até deixo um alerta, né, para todo paciente, para todo o pessoal que está assistindo aqui, né, esse nosso talk show. Talk show, exatamente. Talk show. Então, assim, muito importante, pessoal, um alerta aí, né? Hoje a gente vê que tem muitas canetinhas de fruto de importação que vem de um mercado, infelizmente um mercado ilícito, e não é a forma correta de tratar. Sim. Hoje a obesidade, né, ela é uma doença, né, ela tem um CID próprio que é E66, então ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Sim. como uma doença, deve ser tratado com um profissional. Não é aquela questão, mas a minha vizinha comprou a canetinha, emagreceu, deu tudo certo, vou lá comprar também. Não é bem assim, nós estamos falando da sua saúde, do seu emagrecimento, isso é algo, como eu falo, né, é o bem mais importante que você Sim. tem. Então não vamos fazer isso aí de qualquer forma. Busca o profissional, estou eu aqui à disposição. Temos nosso colega nutricionista aqui. E realmente tem que ter essa preparação também psicológica, né? Ter uma realização de exames, verificar como que o corpo está funcionando internamente para que não tenha nenhum efeito colateral mais aprofundado, porque ela também tem alguns efeitos colaterais. Você consegue nos dizer quais são eles? Tem efeitos colaterais bem conhecidos, né? Pode ter cefaleia, enxaqueca, mal-estar, náusea, vômito,
né? Uma intolerância a alguns alimentos, alguns quadros de diarreia, né? E o que é muito importante, se o paciente não faz acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, ele vai ter carência de muitas vitaminas. Sim. E é muito importante, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, então tem que ser bem acompanhado. Eu, no meu tempo de hospital, né, onde eu estava como plantonista e emergencista do hospital, eu recebi no meu consultório lá um paciente que fez um quadro de insuficiência renal aguda. Por quê? Porque ele fez utilização, na época era do Monjaro, era uma dosagem bem acima do que ele deveria ter iniciado, e ele simplesmente ficou 3 dias que ele não conseguia beber água. Ele bebia água e ele vomitava, ou seja, ele fez uma insuficiência renal aguda, que é um quadro, uma emergência clínica grave, né? Foi internado, inclusive, na UTI. Eu lembro desse caso, eu levo isso daí para a vida, né? Então, Sim. tem que acompanhar com o médico. A desinformação, ela acaba brincando com o nosso bem mais precioso, como você disse, né? Que é a nossa saúde. Então, se há a possibilidade de utilizar, tem que ser, sim, junto de profissionais que vão te apoiar durante o processo e qualquer efeito, até mesmo que tenha colateral, você vai ter o profissional para te auxiliar e informar se isso realmente é algo comum ou se você já acaba fugindo de um quadro de efeitos colaterais comuns do uso da medicação. Exatamente, é muito importante também ressaltar, né, a falsificação desses medicamentos. Por ser um medicamento de alto custo, infelizmente, podem ser falsificados. Nós já temos no mercado, então, falsificações das canetinhas emagrecedoras. Até ocorreu um tempo atrás, né, que o pessoal estava trocando e estava utilizando a canetinha de insulina, né? Então, eles estavam lá, colocavam ali a etiquetinha do Monjaro e estavam vendendo insulina, fazendo quadros de hipoglicemia graves, né? Então, tem que ficar bem atento com isso. É a nossa saúde, não dá para deixar na mão de qualquer um. E hoje, por exemplo, lá na minha clínica, né, eu conto com a medicação original, que a gente adquire na farmácia, e eu também tenho a formulação manipulada, né, que é muito utilizada e que, inclusive, eu estou tendo resultados melhores, né? Sim. Tanto do Ozempic, que é a semaglutida, quanto do Monjaro, que é a tirzepatida. Resumidamente, é um uso consciente e com um profissional juntamente, né? Exatamente. Tá, então, mais do que uma canetinha, o verdadeiro tratamento ele vem na base, alimentação, acompanhamento e rotina. E nós, na próxima semana, voltamos com mais um assunto que vai, com certeza, te trazer mais próximo da gente. Então, fiquem ligados que na próxima segunda-feira, o Nutri em Cena retorna com este incrível profissional. Até a próxima semana!